Olá, eu, Sabrina Restier, e o meu colega Lucas Reis Martins somos alunos da Universidade Federal Fluminense da Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda. Este vídeo é direcionado aos alunos da turma de Físico-Química, ministrado pelo professor Paulo Rangel Rios. Especificamente, resolveremos neste vídeo o exercício 1 da seção 3.1.1 do livro-texto utilizado pelo professor, Chemical Thermodynamics for Metals and Materials. Então vamos lá. Considerando a seguinte reação na temperatura de 873 Kelvin, a reação na qual eu tenho 2SO2 mais O3 igual a 2SO3, todos os componentes no estado gasoso. Questão 1. Calcule a energia livre padrão da reação, que é o ΔG padrão R, para a temperatura de 873 Kelvin. O enunciado, ele dá como dados a energia livre padrão de formação do SO2 e a energia livre padrão de formação do SO3, ambas em função da temperatura. O importante deste problema é saber que a variação da energia livre padrão de uma reação é o somatório das energias livres padrões dos produtos, no caso aqui nós temos apenas um, que é o SO3, menos o somatório de todas as energias livres padrões dos componentes presentes nos reagentes. No caso aqui nós temos dois, o SO2 e o O2. Fazendo então esta relação, 2 vezes a energia padrão de formação do SO3 menos agora o somatório da energia padrão de formação de todos os componentes presentes nos reagentes. No entanto, é importante lembrar que a energia padrão de formação do O2, ela é zero, pois o O2 ele já está na sua forma padrão. Então, ela é zero, por isso que ela não entra neste cálculo. Então, eu apenas vou computar, a energia livre padrão de formação do SO2, que foi dada pelo problema também. Desta forma, fazendo as multiplicações, subtrações, adições necessárias e substituindo o valor da temperatura requerida pelo problema, nós chegamos ao valor final, no qual a variação da energia livre padrão de reação na temperatura de 873 Kelvin é de menos 34.167,64 joules. A parte 2 da questão, ela pede que nós realizemos o cálculo da constante de equilíbrio K da reação apresentada para a temperatura de 873 Kelvin. O importante para resolver essa questão é lembrar que a constante de equilíbrio ela é uma função que relaciona a variação da energia livre padrão da reação por RT. Ou seja, a constante de equilíbrio ela é igual ao exponencial de menos ΔGR dividido por RT. A dedução desta equação pode ser vista no livro-texto utilizado pelo professor. Como o ΔGR padrão da reação já foi calculado no exercício anterior, o R nós sabemos que é 8,314 e a temperatura já foi estabelecida pelo enunciado da questão, basta apenas substituir esses valores na equação acima, onde nós vamos obter que a constante de equilíbrio ela é de 110. A parte 3 da questão diz o seguinte: uma mistura de gases
é composta por SO2, O2 e SO3. As pressões parciais são: pressão parcial do SO2 é de 0,1 atm, pressão parcial do O2 é de 0,21 atm e a pressão parcial do SO3 é de 0,01 atm. Calcule o quociente de atividade Q. Vamos lembrar que o quociente de atividade ele é calculado quando a reação ela não está no equilíbrio. Então, portanto, nessa questão 3, nós já não estamos considerando que a reação proposta, apresentada pelo problema, está no equilíbrio. E ela é uma relação entre as pressões parciais ou atividades dos componentes presentes na reação. No caso, ela é a razão entre a pressão parcial do SO3 elevado ao seu coeficiente dividido pela pressão parcial do SO2 também elevada ao seu coeficiente vezes a pressão parcial do O2. Aqui nós estamos trabalhando em termos das pressões parciais e não das atividades, pois todos os componentes que participam desta reação estão no estado gasoso. Como todos os valores das pressões parciais já foi apresentado pelo problema, basta substituir eles na equação de Q. Realizando o cálculo, nós chegaremos no resultado que Q, quociente de atividade, é igual a 0,048. A parte 4, ela pede que nós realizemos a variação, o cálculo da variação da energia livre da reação. Mais uma vez, é importante lembrar que essa variação da energia livre da reação é diferente da variação da energia livre padrão da reação. Na verdade, ela é uma equação que relaciona a variação da energia livre padrão da reação com RT ln de Q. Aqui no caso, nós estamos usando Q, pois mais uma vez essa reação ela não está no equilíbrio, uma vez que, se a reação estivesse no equilíbrio, esse ΔGR ele seria igual a zero. Como nós já temos calculado o ΔG padrão de reação, o R nós já sabemos, a temperatura também, e o Q foi calculado anteriormente, 0,048, basta substituir todos esses valores nesta equação. Fazendo então todos os cálculos, nós vamos chegar no resultado que a variação da energia livre da reação é de menos 56.207,32 joules. A questão 5, ela se relaciona com esse valor que nós obtivemos na questão 4, com o valor da variação da energia livre de reação. Pois ela pergunta, dada todas essas condições ditas anteriormente, de temperatura, o ΔG padrão de reação, o ΔG de reação, se nós podemos afirmar que esta reação ela é espontânea da esquerda para a direita. A resposta é que sim, ela é espontânea. Mas por quê? É importante atribuir, relacionar, na verdade, esse fato de espontaneidade com o valor da variação da energia livre de reação. Quando este valor ele é negativo, a reação ela é espontânea no sentido apresentado. Lembrando que a reação ela foi apresentada no sentido da esquerda para a direita, então, como o ΔGR é negativo, a gente acabou de calcular e verificou isso, então sim,
nós podemos afirmar que a reação ela é espontânea neste sentido. Dando continuidade ao que minha amiga Sabrina iniciou, nós temos a questão 6. Se as pressões parciais mudarem, calcule a nova energia livre da reação. Bom, gente, nesse exercício a gente vai fazer o processo análogo feito no anterior. No entanto, a gente vai alterar as pressões parciais e vamos analisar o que irá acontecer. Primeiramente, nós vamos calcular o quociente de atividade. Lembrando que o quociente de atividade ele é calculado quando a reação não está no equilíbrio. Quando a reação está no equilíbrio, nós usamos a letra K, que é a constante de equilíbrio. Não estando no equilíbrio, usamos a letra Q para simbolizar que a reação ela não está no equilíbrio. Vale ressaltar que a parte do numerador corresponde à pressão de SO3, que é a parte correspondente ao produto da reação, e o denominador corresponde ao reagente da reação. Então, realizando as contas, nós chegaremos que Q é igual a 476,20. Substituindo esses valores agora na equação ΔGR igual a ΔGR da reação no estado padrão, mais RT de Q, nós temos que ΔGR é igual a menos 34.167,64 mais 8,314 vezes 873 vezes o Ln de 476,2. E nós chegaremos no resultado de 105.084. Bom, gente, essa primeira parcela da equação ela corresponde ao ΔG, a energia livre da reação no estado padrão, que nós calculamos lá no início. Aqui nós substituímos a constante R, que é a constante dos gases, e a temperatura, que nós temos também substituindo, em 873 kelvins. Realizando a conta, vocês chegarão nesses resultados. Bom, a questão 7, ela diz o quê? Dadas as condições anteriores, podemos afirmar que essa reação é espontânea da esquerda para a direita? Não. Por que não? Porque essa reação, a nova energia livre da reação, ela é positiva. E analisando o ΔG, a energia livre da reação, nós sabemos que quando ele é positivo, é maior do que zero, a reação não é espontânea no sentido encontrado, que é da esquerda para a direita. Ela é espontânea da direita para a esquerda. Dando continuidade, nós temos a questão 8. Calcule a pressão parcial de SO3 no equilíbrio para a temperatura de 873 kelvins. Os dados da questão foram que a pressão parcial de SO2 é igual a 0,01 atm e a pressão parcial de O2 é igual a 0,21 atm. Bom, pessoal, o que a gente tem que saber para resolver esse exercício? Que no equilíbrio, a energia livre da reação é igual a zero. Então, nós vamos, pela equação, nós vamos ter o seguinte. Pela equação, nós temos que a energia livre da reação é zero e é igual a energia livre da reação no estado padrão mais R vezes T vezes Ln de K, que é a constante de equilíbrio. Então, isolando o K dessa equação, nós chegamos que K é igual a exponencial de menos energia livre da reação no estado padrão dividido por RT. Pessoal, vale lembrar que o K ele é igual à pressão parcial de SO3 dividido pela pressão parcial de SO2 vezes a pressão parcial de O2. Bom,
Eu havia dito no exercício anterior que essa parte corresponde ao produto da reação e o denominador corresponde ao reagente da reação. Pessoal, igualando as relações e isolando a pressão parcial, nós vamos chegar na seguinte expressão, que a pressão parcial de SO3 é igual a raiz quadrada da exponencial de ΔGR no estado padrão, dividido por RT, vezes a pressão parcial ao quadrado de SO2, vezes a pressão parcial de O2. Agora, substituindo os valores numéricos, nós temos que a pressão parcial de SO3 é igual a 0,048 atm. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado.